Então, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Em outras palavras, para que Deus criou o homem, né? Muita gente faz essa pergunta: por que eu existo? Para que eu existo? E a pergunta é: qual o fim principal do homem? Por que Deus criou o homem? Pensemos assim. E a resposta é muito simples: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Ou Deus criou o homem, ou o ser humano, para glorificá-lo em todas as coisas e para que se alegre nele para sempre. Então, muita gente fala: eu não sei para que eu existo. Você existe para a glória de Deus. Em segundo lugar, para se alegrar em Deus. Aí fica aquela pergunta: você, cristão, tem uma vida alegre em Deus? Jesus Cristo te basta? Ele é a razão do seu viver? Aí a gente pode pensar também: poxa vida, se eu não estou atingindo esse fim para o qual Deus me criou, alguma coisa deve estar errada comigo. Então eu devo reconsiderar os meus caminhos, como disse o profeta Ageu, e voltar ao Senhor. Porque o Senhor tem que ser a nossa alegria, tem que ser o objetivo da nossa vida. Sim, mas eu vou virar um fanático? Não. Quando você se alegra em Deus, você não é um fanático, você é um sábio. Quando você sabe do seu fim, ou da finalidade para a qual Deus te criou, você se torna um sábio. Não é? Quando Moisés escreve o Pentateuco, ele diz que os povos iriam olhar para Israel e dizer: que povo sábio é esse, que tem leis tão interessantes, leis tão perfeitas. Não é? E quando nós cumprimos o propósito de Deus, ou como diriam os juristas, o desiderato de Deus, nós somos pessoas felizes, porque nós temos objetivo de vida. O que que nos tira a felicidade? Hoje o Felipe falou um texto bem interessante na escola dominical. O que que nos tira a felicidade? É a falta de foco. Se o meu foco é Deus, eu sou feliz, porque nele eu me realizo completamente. Se eu não tenho foco nele, eu estou capengando na vida, estou procurando caminhos. Mas quando eu tenho certeza absoluta de quem eu sou e para que eu fui criado, eu vou agir de acordo com o que Deus me criou. Então, os textos para essa primeira pergunta, e essa resposta, na verdade: qual é o fim principal do homem? Entendam, para que Deus me criou. O fim principal do homem, ou o fim para o qual Deus me criou, é glorificá-lo. Jesus disse isso, né? Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, todos os nossos atos devem ser sempre para glorificar a Deus e para nos deleitar nele, ou para nos alegrar nele. Né? As circunstâncias da vida não seriam suficientes para tirar a alegria de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro filho de Deus. Portanto, em 10:31 de 1 Coríntios, tem um versículo bem interessante, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, desde as coisas mais simples e naturais, como o nosso comer, o nosso beber, entenda-se água, por favor, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Né? Não imagino, eu vou ficar bêbado para a glória de Deus. Não, não é isso, não. Está falando de coisas boas. E no Salmo de número 73, versículos 25 e 26, Salmo de número 73, desculpem, versículos 25 e 26. Olha que palavras bonitas. E se você começa a ler este salmo, que é de Asaf, você vai perceber que no começo ele diz que ele está completamente infeliz, porque ele não está olhando para a finalidade para a qual Deus o criou. Ele está olhando para os ímpios. Olhar para ímpio, a gente olha para o ímpio com compaixão e leva a palavra de Deus a ele para que ele seja salvo e não seja condenado. Mas eu vou... mas teu irmão diz que é crente. Mas se ele está cometendo atos de impiedade, ele está errado. Então eu não vou olhar para isso. Eu devo olhar para ele da mesma forma, com grande compaixão, com amor, e instruí-lo, exortá-lo. Eu falei domingo passado aqui no culto da noite
que o nosso objetivo como crentes é também pastorear os irmãos. E quando eu vejo um irmão com atos de impiedade, eu devo exortá-lo. E outra, eu não devo transferir essa responsabilidade. Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18. Então, olha como é interessante, como são interessantes os conceitos da Bíblia. Quando é que nós erramos? Quando nós deixamos de cumprir a vontade estrita de Deus e revelada da forma mais clara possível. Se o teu irmão pecar, você não deve transferir. O pastor tem que tomar providências. Não se importe com os atos do pastor. Se importe em fazer a vontade de Deus. O pastor é guiado por Deus como todos os crentes. O pastor toma as decisões que Deus orientar. Isso não cabe a mim nem a você dizer, pastor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A Bíblia diz, aliás, o Senhor Jesus mesmo disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Não transfira essa prerrogativa que Deus deu a você. Não transfira. Cumpra a vontade de Deus conforme está na Bíblia. E eu estava dizendo aqui, o salmista, o Asaf, nesse Salmo 73, ele tira os olhos de Deus e dos princípios de Deus. E ele diz, no versículo 2, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. E ele explica por quê. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. O salmista está olhando para quem? Para os homens. Ele está olhando para ímpios. Ele vai tropeçar, com certeza. Mas aí, ele tem uma outra visão. Ele entra no santuário. Ele diz no versículo 16, quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Vejam só, tirar os olhos de Deus, tirar os olhos da finalidade para a qual nós fomos criados, é um grave erro. E a gente tropeça. Agora, quando ele entra no santuário, que foram os versículos que eu tinha indicado inicialmente, versículos 25 e 26, aí ele está com os olhos em Deus, ele já não é mais infeliz, ele já não está mais olhando para os ímpios, ele entrou no santuário, ele compreendeu o fim, ele compreendeu a finalidade de todas as coisas. Então ele diz, quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Quando você põe os olhos em Deus, ele se revela a você. E você, de forma extraordinária e exuberante, você começa a fazer aquilo que ele quer. E você é levado por ele, pelo Espírito Santo dele, a viver efetivamente uma vida feliz. E ele diz no versículo 26, meu corpo e meu coração desfalecem, a vida se esvai. Mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Para que você foi criado? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Não esqueça disso, meus irmãos. Não esqueçam, por favor.